Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje vamos conversar sobre as minhas leituras recentes, porque tem aqui algumas maravilhas da literatura e eu estou muito satisfeita por ter lido esses livros. Eu vou começar falando aqui sobre um livro que foi o meu reencontro com o Machado de Assis. E esse livro me fez questionar por que eu fiquei tantos anos sem ler Machado de Assis. Eu li algumas obras na adolescência, aquelas obras obrigatórias, né? Aquelas obras que fazem parte da fase realista de Machado de Assis, mas essa obra aqui pertence ainda ao romantismo, que é Helena. Me despertou interesse nessa obra aqui porque Helena é o nome da minha mãe, então eu fiquei muito curiosa. Falei, nossa, como deve ser, né? Helena, escrita por Machado de Assis. Esse livro aqui ele foi publicado em 1876. Ou seja, cada livro pertence ali ao seu tempo, mas entenda que nós já estamos aqui no finalzinho do romantismo. Porque Memórias Póstumas de Brás Cubas, deixa eu ver aqui, foi publicado bem próximo. Foi publicado em 1881. Então você já encontra aqui muito de Machado, já de Memórias Póstumas aqui em Helena. Mas é claro que aqui nós temos muitas características do romantismo, tá? É inegável, isso aqui tá bem forte na obra. Mas, gente, que delícia! Que escrita refinada! Como foi gostosa essa leitura! Eu fiquei encantada. Encantada com a escrita de Machado, com o trabalho intertextual que tem aqui nessa obra. Eu encontrei aqui alguns traços aqui de Shakespeare. E Helena foi o terceiro romance de Machado de Assis. Foi escrito primeiramente para folhetim, era publicado diariamente no jornal Globo. E aqui os capítulos são curtos, então o que acontece? Você lê um capítulo e no finalzinho do capítulo fica um gancho ali, fica aquela vontade de ler mais. Aí você pensa assim, puxa, eu vou ler mais um capítulo. Aí você lê mais um capítulo porque o capítulo é curto. Aí você fala assim, eu acho que eu consigo ler mais um capítulo. Então, assim, é uma leitura agradável, é uma leitura assim, onde você quer ler mais. É uma leitura interessante. Aqui tem muitas reviravoltas. Eu gostei muito da personagem Helena, me encantou a personagem Helena. Fiquei encantada também com o Estácio. Os dois, eles têm características aqui incríveis. E me chamou muito a atenção aqui o feminino sendo trabalhado aqui na obra. Eu achei de uma delicadeza, de uma sabedoria, como Machado trabalhou o feminino aqui em Helena. E é claro, né, nós temos que entender também a questão da mulher naquele tempo também, as limitações que aconteciam, e tudo isso é retratado aqui. E como a gente vai conhecendo Helena, porque assim, logo no começo do livro, já na primeira página do livro, nós descobrimos que o conselheiro Vale morreu. Isso aqui não é um spoiler. O conselheiro Vale falece, né, 25 de abril de 1850. Essa é a primeira frase aqui do romance. Eles vão abrir o testamento junto com os familiares e vão descobrir então que existe aqui uma herdeira, uma moça de 17 anos, a Helena, uma desconhecida, total desconhecida para eles. Ela está no testamento e ela não só tem direito aqui aos recursos financeiros da família, como também de viver naquela casa, de pertencer à alta sociedade. E existem muitos mistérios acerca dessa menina, né? Qual é a história dela? Quem é a sua mãe? Como assim, né? Onde você viveu todo esse tempo? Então, vários mistérios aqui da vida de Helena que nós vamos descobrir aqui junto, lendo. A gente fica muito curioso, querendo entender o que aconteceu com Helena, o que aconteceu com a sua mãe, a história de vida dela. Tem mistérios aqui, tem reviravoltas. Gente, que delícia! E ao mesmo tempo que é uma leitura rápida, não é uma leitura rápida em si, é porque te instiga a ler, sabe? Ao mesmo tempo que você vai virando as páginas e lendo mais um capítulo, você quer parar também para ir marcando, fala, nossa, mas olha que lindo que ele escreveu aqui, olha sobre o que ele está falando aqui, tem um aprofundamento ali, sabe? Nossa, que coisa linda! Entre os diálogos, você vê, assim, tanta sabedoria
E é interessante essa curiosidade sobre Helena, né? Nós queremos saber quem é Helena, de onde ela veio, o que aconteceu até agora na vida dela, mas também como ela se sente em relação a tudo que está acontecendo na vida dela, todas essas mudanças. O que seria ela ali no meio de tudo isso? E essa edição aqui é bacana porque é uma edição dantofágica. Essa edição aqui, tem gente que acha a capa bonita, tem gente que acha a capa feia, mas eu acho que isso é o que menos importa. Eu amei essa edição aqui, porque é um capricho. A impressão é que você está lendo o folhetim mesmo, tá vendo a divisória aqui no meio, igual um jornal? E assim, cheio de ilustrações. É uma delicadeza, eu achei linda essa edição, fora a estética, que eu gostei muito. Tem as notas de rodapé explicando aqui, porque também é mencionado outras obras dentro da obra, às vezes, né, você não tem conhecimento de certas obras muito mais antigas, então aqui nas notas de rodapé aqui fica explicadinho. Tem também aqui um QR Code aqui dentro, com 2 aulas. Tem uma aula para você assistir antes de ler e uma aula após você ter lido. Foi uma mistura de sensações aqui, mas sensações muito gostosas, sabe? Da leitora adolescente, que eu já fui, sabe? Esse reencontro, esse deslumbramento que eu voltei a ter sobre Machado. Fala, caramba, isso aqui é nosso. Que escritor culto, que escritor incrível, e é nosso, Machado de Assis é nosso. Que orgulho, né, de ter um escritor desse. Mais um clássico. Esse aqui é de 1890, é uma novela russa de Tolstói. Eu li Sonata a Kreutzer. Essa edição aqui da Todavia, ela contém 4 novelas: Felicidade Conjugal, A Morte de Ivan Ilitch, já li essas 2, agora eu li Sonata a Kreutzer e só me falta Padre Sérgio dessa edição aqui, que eu pretendo ler também. As novelas russas, elas são uma bela porta de entrada para os russos, para os clássicos, tá? São textos mais curtos do que os romances, mas eles têm uma carga muito intensa de reflexões. Essa novela aqui, Tolstói escreveu aqui sobre um personagem que ele é desequilibrado. Então é uma história intensa, é uma história de um homem que assassinou a sua mulher. Ele descobriu que ela estava traindo e ele assassinou a sua esposa. Então assim, isso aqui não é um spoiler, isso aqui já é o começo da novela. Tem 2 homens aqui viajando, fazendo uma viagem de trem, e aí esse homem, já idoso, ele vai contar a sua história ali para um outro passageiro do trem. São 2 desconhecidos e ele é um homem muito nervoso, então ele vai contar como ele conheceu a sua esposa. Antes disso, até ele vai contar sobre a sua juventude, sobre o que era normal na sua juventude, o que era curtir a vida na sua juventude, o que era aceitável, o que não era aceitável. E aí já vem os questionamentos, né? O que a sociedade traz pra gente, o que são os valores aí que as pessoas acham que é certo, né? O que deve ser feito enquanto se é jovem ainda, que isso é curtir a vida. O nome desse personagem é um pouco difícil, eu vou tentar falar aqui. É o Pozdnichev. Que narrativa! Nossa, prende também pra caramba. Você acaba lendo essa novela aqui bem rápida. Aqui ele fala muito sobre o casamento, mas sobre um ponto de vista carnal. Então ele se apaixonou ali pela sua esposa, conheceu e se casou, mas tudo muito na questão carnal. E o casamento, a gente sabe que vai muito além do carnal, né? O carnal é apenas uma parte. Então vai falar sobre os alicerces do relacionamento, e até eu achei bastante interessante também, porque é falado aqui sobre a gravidez, o quanto isso impacta e muda a vida do casal, muda o casamento, muda a perspectiva, muda a atenção, o quanto a mulher fica sobrecarregada. Gente, isso aqui é de 1890, Tolstói. Ele fez isso também, eu lembro muito bem, em Ana Karenina. E aqui também tá. Tinham-se muitos filhos, né? Então um filho atrás do outro, inclusive fala sobre as doenças, né, como é complicado, porque um pega uma coisa, depois o outro já pega a outra, e você mal descansou ali, já aparece uma outra coisa, aquele corre.
aquela coisa sem descanso, inclusive a mulher não olhando nem para si mesma, porque a maternidade a gente se perde, né? Muito na maternidade, se perde, não se encontra, enfim, é uma nova vida. E é dito, inclusive, além dessa correria toda, essas noites sem dormir, e se pensa na amamentação, e se pensa na educação, e se pensa na saúde, e o que precisa ser feito. E olha só que interessante que ele fala aqui, o que a mulher tem que lidar depois que o neném nasce, né? Tem toda a coisa da gestação, do parto, né? Todas as dificuldades em si, mas ele fala que aqui, ao mesmo tempo, a grávida, nutriz e amante, que ela, mulher, continua sendo uma esposa. Então, amante como esposa do seu marido, no caso. Ela tem que fazer aquilo que nenhum animal é capaz de se rebaixar. Ela não tem forças para isso. Aí está a razão de haver em muitas as histéricas, as nervosas, porque é muita coisa com que lidar, né? Inclusive com o próprio marido no meio de tudo isso. É um marido que está do lado, é um marido que apoia, ou é um marido que cobra, né, da esposa ali, da esposa não estar presente. Então ele diz aqui que essas questões é apenas a mulher que tem que lidar com isso, né? Os animais não têm que lidar com isso, porque os animais são respeitados ali no momento da amamentação, o momento de cuidar do animal. E isso é transgredir a lei da natureza. Nossa, eu achei isso de uma sensibilidade excepcional. E é dito muito aqui sobre o amor carnal, né? Quanto ele é nocivo tanto para a mulher quanto para o homem, e o quanto essa falta de afinidade, essa falta de interesses mútuos começa a envenenar o casal, né? É como se fosse acumulando ali coisas, em vez de eles resolverem, eles vão fingindo que tá tudo bem para viver, porque afinal de contas tem as questões ali do dia a dia para continuar, para serem resolvidas. Mas ele alimenta um ciúme muito grande, por quê? Porque a questão maior para ele é a questão carnal. Então tudo que ele vê ali acaba rondando ali sobre o ciúme. Então o ciúme é uma questão muito forte aqui no relacionamento. E tem esse momento que a mulher, ela é totalmente dos filhos. Isso aí você pode falar o que você quiser, mas existe sim esse momento em que a mulher fica ali totalmente envolvida com seus filhos, e o momento que esses filhos começam a crescer e demandar um pouquinho menos de atenção, mas continua demandando, obviamente, porque nós, né, tem a educação, tem a saúde, tem tudo que precisa ser cuidado para os seus filhos, e a gente está falando aqui da obra, mas da vida real também. Mas aí a mulher começa a olhar para ela mesma, existe esse resgate, né, da mulher, e esse é muito bonito. Então a mulher começa a voltar o olhar para si mesma, né? Ela olha para os filhos, ela olha para a família, para o marido, para casa, e ela começa a olhar para si mesma. E ele percebe isso e ele fica com muitos ciúmes. Essa volta da feminilidade, esse resgate da mulher, o embelezamento natural, que é natural, que acontece ali um momento da vida da mãe. Inclusive ele quer que ela tenha mais filhos. Ele já tem vários filhos, nesse momento ele quer que ela tenha mais. Por quê? Porque ele quer que ela fique sobrecarregada ali, sabe? Mas pra ela não, pra ela tá suficiente. Se eu não me engano, eles têm 5 filhos. E, gente, é muito angustiante ver as coisas acontecendo, mesmo já sabendo o que aconteceu no final, porque no comecinho você já sabe, e aí você vai descobrindo como isso aconteceu. E eu achei essa narrativa aqui incrível. Mesmo assim, eu ainda ficava torcendo que não, que tivesse se enganado, igual Romeu e Julieta. Romeu e Julieta também, né? Quando a gente lê Romeu e Julieta, a gente já sabe o final, mas fica torcendo, pelo menos eu sou assim, fico torcendo para que mude, que o final não seja bem aquele, mas o final é aquele mesmo. E a mesma coisa eu senti aqui, sabe? Falando, ele deve estar enganado, ele vai estar contando a história, mas não foi bem isso. Aí depois ele vai chegar no final ali, ele vai contar que as coisas mudaram, que se acertaram, mas é assim, uma lição de vida, de casamento, uma sabedoria, mas é de uma maneira assim um pouco perturbadora. Porque, afinal de contas, ele cometeu um crime, mas, assim, tem vários ensinamentos ali sobre o que não é o casamento. Exatamente sobre o que não é o casamento, do que não deve ser feito no casamento, sabe? Sobre a amizade,
sobre cultivar ali a admiração do outro, respeito. Nossa, tem muito desrespeito aqui nesse relacionamento aqui, é terrível. É uma obra assim que faz questionar aqui muitos dos valores do relacionamento e para onde o relacionamento não deve ir, entendeu? É bem isso, sabe? Assim, tipo, ó, você tá vendo isso aqui? É justamente o contrário que você tem que fazer. E também é colocado muito aqui a mulher como um objeto de prazer, como ele vê a mulher como um objeto de prazer. É um livro que dá para ler e reler, filosofar aqui sobre muita coisa aqui, sabe? Mas na questão de mesmo do contrário. Aquele protagonista que ele é perturbado, assim como o personagem de Memórias do Subsolo de Dostoiévski. E é dito aqui, inclusive, achei bem interessante, que o resultado é que o amor carnal é a válvula de escape. Olha que interessante. Umas pessoas não prestam atenção e entram, né? E aí você tem várias camadas disso, até os envolvimentos em si, como isso é uma válvula de escape e o quanto isso é perigoso, quanto é prejudicial. As pessoas podem pensar que não, mas é sim. Quanto deve-se tomar cuidado, até onde se pode chegar por causa disso. Essa edição aqui da Todavia, eu acho que eu não falei, mas ela tem a tradução de Rubens Figueiredo. Eu li uma outra obra aqui, outro clássico russo. Esse aqui é Gente Pobre, de Dostoiévski. Esse aqui foi o primeiro romance de Dostoiévski. Foi publicado em 1846. Essa aqui é uma edição da Martin Claret e tem a tradução de Oleg Almeida. Esse aqui é um romance epistolar. Aqui nós temos a troca de cartas entre dois personagens. Um desses personagens é a jovem Varvara Alexievna. E o outro personagem é um homem mais velho. Ele ajuda essa jovem financeiramente. Ela é uma órfã, pobre. Os dois são pobres, tá? Não é só ela, não. Os dois são pobres. E ele se chama Makar Alexievich. Ele é funcionário de uma repartição pública de Petersburgo. E ela é a sua vizinha. E durante a leitura desse clássico aqui, nós vamos conhecendo aqui a pobreza nas suas diversas formas. Tem um momento aqui nesse romance, e eu vou chamar ela de Varvara, que é mais fácil, tá? E ele de Makar. Então a Varvara entrega o seu diário para Makar, para ele saber um pouco mais da história da vida dela, o que aconteceu, porque ela tá nessa situação. Essa jovem que já passou por tanta coisa e continua passando por situações difíceis. Ele também, mesmo ele sendo um funcionário do governo, ele passa por diversas dificuldades. Que é retratado também o cortiço, as pessoas que vivem em grande cidade ali e alugam um pequeno espaço, como eles vivem e a tristeza ali de muitos, inclusive pais de família ali, tendo que lidar com tanta pobreza, a tristeza ali nas famílias. Tem uma cena em especial aqui, duas cenas em especial aqui, que são cenas muito tristes, cenas assim de partir o coração. E é retratado aqui também o alcoolismo, então, além da pobreza, além de tantas dificuldades, ainda tem o alcoolismo para piorar ainda mais algumas situações. Dois livros dentro desse livro aqui me chamaram a atenção, porque enquanto os dois personagens eles trocam cartas, eles trocam livros também, né? Existe um interesse aí, principalmente da Varvara. Então ela empresta a ele aí uns contos de Bilkin, de Pushkin. Temos a história do chefe da estação e tem também o Capote dentro desse livro aqui também. E o Makar lê também o Capote, e aí o Capote ele já não gosta, ele fica indignado com a história do Capote. Ele fica indignado com ela, perguntando, questionando por que ela enviou aquele livro para ele, e aí me despertou muito interesse. O que mais me chamou a atenção nessa obra aqui foi o sucesso imediato. Eu tô lendo aqui a biografia de Dostoiévski, eu já passei por esse momento aqui, que é falado sobre Gente Pobre. Eu parei essa biografia, inclusive, para ler Gente Pobre, e agora retomei essa leitura. O sucesso de Gente Pobre, ele aconteceu antes mesmo da publicação, porque existia ali um grande crítico literário, um mentor ali dos grandes autores, e ele leu Gente Pobre numa madrugada e ele ficou emocionado. Ele foi de madrugada na casa de Dostoiévski para falar com ele, porque ele achou aquela obra incrível. Aquela obra retratava as coisas que aconteciam naquela época, as pessoas pobres.
e alguns problemas que eles viviam. Olha o que um crítico falou aqui sobre Dostoiévski. Eis um pequeno gênio que acabou de nascer e cujas obras, com o tempo, vão matar todo o resto de literatura do passado e do presente. Curvem-se sobre Dostoiévski. E aí ele conheceu, Dostoiévski conheceu muitos autores, ficou bastante surpreso quanto ele foi recebido, bem recebido pelos críticos, por outros autores, começou a frequentar ali os salões, os eventos literários, e ele se tornou o leão literário da Sociedade Culta de Petersburgo. A glória recém-descoberta de sua posição, adulação, que recebeu de todos os lados, teriam virado a cabeça até mesmo de uma pessoa mais equilibrada. Então isso acabou mexendo com a cabeça de Dostoiévski, é dito aqui na sua biografia, tá? Tá na página 123. E aí tem uma correspondência do próprio Dostoiévski. Ele disse: em todos os lugares, uma inacreditável estima, uma curiosidade apaixonada a meu respeito. Todo mundo me considera uma espécie de prodígio. Não posso sequer abrir a boca sem que seja repetido em todos os lugares que Dostoiévski disse isso, ou Dostoiévski pensa em fazer aquilo. Realmente, irmão, se eu começar a contar todos os meus sucessos, não haverá papel suficiente para eles. Digo-me com toda a franqueza que estou agora quase embriagado com minha própria glória. E olha que interessante, ele conheceu pessoalmente Turgenev, e olha só o que ele diz. O poeta Turgenev voltou recentemente de Paris e ligou-me à primeira vista com tanta devoção. E que homem, irmão! Um poeta, um aristocrata, talentoso, bonito, rico, inteligente, bem educado e com 25 anos de idade. E para concluir, um caráter nobre, infinitamente direto e aberto, formado numa boa escola. Só que tudo isso começou a despertar inveja nos outros autores, nos outros críticos, toda essa atenção que Dostoiévski recebeu, né? Logo de imediato, com seu primeiro romance, começou a despertar inveja nos demais, e aí ele teve problemas, inclusive com o próprio Turgenev. Mas aí, isso aqui é uma história para falar da biografia dele, mas é muito interessante, né? E depois Dostoiévski vai falar sobre esse círculo literário ali dos cultos, dessas pessoas que ele achava tão incríveis. Depois, no final das contas, ele vai dizer, em novembro de 1846, então durou pouco essa alegria toda. Ele disse sobre essas pessoas que eram invejosos, sem coração e pessoas sem valor. Dostoiévski acabou sofrendo bastante aqui. Uma pena, né, que essa amizade entre Dostoiévski e Turgenev acabou azedando. Eu li esse clássico aqui de ficção científica, que é Eu, Robô, de Isaac Asimov. Esses contos aqui, eles são de alguma maneira interligados e vão falar todos sobre robótica. E é impressionante que já em 1950 Isaac Asimov tivesse essa visão tão futurista de tudo que está acontecendo aqui, muitas coisas batem aqui com a nossa realidade. E aqui Asimov, ele criou as 3 grandes leis da robótica que são usadas até hoje pelos escritores do gênero, que são: um robô não pode ferir um humano ou, pela inação, permitir que um humano seja ferido. A segunda lei: um robô deve obedecer às ordens dadas pelos humanos, a não ser que essas ordens contrariem a primeira lei. E terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não contrarie as leis anteriores. Então essas histórias, aqui é a doutora Susan Calvin, ela é psicóloga da corporação, ela tá contando ali numa entrevista algumas histórias que são esses contos, e alguns contos me chamaram mais atenção que outros, obviamente. O primeiro conto me chamou muita atenção porque aqui um robô, ele serve como babá, acho que foi o primeiro robô inclusive, né? Então ele serve ali como um babá, serve como uma companhia para uma criança, e quanto isso faz sentido, né? Quanto a tecnologia nos serve muito de companhia para a gente se relacionar, para a gente conversar, o quanto isso substitui o nosso relacionamento humano, o quanto a gente fica muito ligado às máquinas. E hoje a gente pode falar aqui das redes sociais, dos celulares, o quanto a máquina substituiu aí as conexões, o quanto a gente acabou desconectando do humano e a gente está muito conectado com as máquinas, né? Isso é impressionante.
impressionante. Eu venho de uma geração que não tinha internet. Eu via a internet vir para nossas casas e depois os celulares, não foi um processo lento. Então eu lembro como era a vida antes, sem internet, sem os celulares, o quanto a gente brincava, enquanto a gente interagia, os familiares, os amigos, o quanto a gente se reunia mais, o como isso era gostoso, enquanto a máquina e a inteligência artificial vem, né, e está substituindo aí muitas dessas interações, e isso afeta muito os jovens, as crianças, com certeza, e é um caminho sem volta, né, infelizmente. A gente tem que tentar o quanto mais possível sair um pouco ali das máquinas, que eu digo, os celulares, as telas, quanto isso é um problema e acaba sendo a nossa babá, e ter um pouco mais de interação humana, um pouco mais de conversa humana. Então esse primeiro conto aí, que é uma babá, né, a robô, e o afeto dessa criança, quanto isso faz parte da vida ali, o quanto é difícil tirar depois, né, por algum motivo. Fez refletir muito sobre o que a gente vivencia e quanto está nos afetando, inclusive na saúde mental, nos relacionamentos. E, nossa, essa discussão vai longe ainda, né? Quanto uma obra de 1950 nos faz refletir sobre tudo que está acontecendo aqui. O quanto as vivências reais estão ficando cada vez mais escassas. E eu tô falando isso para uma máquina. E você tá assistindo isso de uma máquina. Seja a TV, seja o celular, seja o computador, seja de onde for. Você tá assistindo isso por uma máquina. Então as relações humanas, as relações reais, elas estão cada vez mais escassas. Teve um outro conto aqui, que é o número 5, que se chama Mentiroso. São 9 contos no total, tá, gente? Eu vou falar só esses 2 que me chamaram muito a atenção. Mentiroso é o seguinte: foi criado um robô, e esse robô, ele lê mentes, na verdade, não é que ele diz a verdade. Bom, e já que esse robô lê mentes, então as pessoas ali, pelo menos da empresa, vão querer se beneficiar, né, desse talento. Dessa característica tão diferente do robô. Então elas começam a perguntar as coisas pro robô, né? Já que ele lê mente, então eu quero saber porque isso aqui pode me ajudar na minha carreira, isso aqui pode, dependendo do que ele falar, pode me ajudar na minha vida amorosa, no meu futuro. Então as pessoas perguntam e o robô fala a verdade. Mas aí existe a questão das 3 leis da robótica. Então, será que se o robô falar a verdade, isso não vai prejudicar o humano em algum momento? Então, será que a verdade está sendo dita de fato? E aí a gente pode colocar na nossa realidade. E nossa realidade aqui, nós temos o algoritmo, nós temos a inteligência artificial, e tudo isso é moldado conforme o seu gosto, conforme a sua preferência. Então, quanto mais você se interessa por um tema, mais o algoritmo entrega sobre aquele tema. E aí você acredita que aquilo é verdade, aquilo faz sentido, e você vai se alimentando daquilo. E esse conto acabou me fazendo refletir sobre isso, o quanto você acha que é verdade, mas de repente essa verdade é só o algoritmo ali te alimentando de mais do que você acredita, e isso não necessariamente sendo a verdade. Acaba sendo um jogo de interesse para que você consuma mais daquilo. E você acha que você está tendo uma visão maior das coisas, mas você está tendo uma visão limitada, você está tendo uma visão parcial das coisas. E outra questão também, além do algoritmo, da inteligência artificial, que tudo é moldado conforme a sua preferência, também me fez pensar sobre a verdade, o quanto hoje em dia é difícil de se dizer a verdade para as pessoas. É complicadíssimo, né, você falar a verdade para alguém, mesmo a pessoa perguntando, né, porque você não precisa ser deselegante e dizer algo que a pessoa não tem interesse em saber, mas às vezes a pessoa pergunta a você, a pessoa quer saber a sua opinião, e é difícil dizer a verdade. Acho que até como consequência do algoritmo, a pessoa está tão acostumada a se alimentar ali intelectualmente e de outras maneiras também, com o que ela gosta, o que faz sentido com ela, que de repente vem uma verdade ali, um debate, uma conversa aberta. Como é difícil você dizer ali a verdade, porque se for contra o que a pessoa gosta, a pessoa não vê que é uma opinião e que podem ter opiniões diferentes, né? Isso é muito sério o que está acontecendo. As pessoas não aceitam mais opiniões diferentes e se torna algo muito grande porque está acostumado ali com o algoritmo dizendo a sua, vamos fazer entre aspas, a sua verdade. Enquanto ideias diferentes não
estão conseguindo mais se encontrar para entrar num debate, porque isso é legal do debate, isso é legal da conversa. Pontos de vista diferentes se encontram e aí se alimentam, e aí você vê ali que existem várias opções, várias oportunidades, coisas que você não tinha visto, e aí você aprende, é assim que você aprende mais, né? Tendo contato com outras crenças, com outras realidades. E aí tá a literatura nisso também, né? Literatura entra aí também nesse meio. E quanto isso é enriquecedor, essas diferenças, e você une, você sempre pega um pouquinho daqui, um pouquinho ali e aprende. Agora, se você fica sempre mais o mesmo nas suas crenças, isso é muito limitante. E esse conto me fez pensar sobre isso, sobre o algoritmo, sobre a verdade, e o quanto é difícil debater diferentes ideias com pessoas diferentes, realidades diferentes, os conflitos que isso gera. Quanto as pessoas se fecham cada vez mais nas suas próprias ideias, não gostam de debater, não gostam de conversar, não gostam de aprender sobre novas ideias, novas situações, novas perspectivas. É claro que sem relativizar as coisas, mas o quanto isso vai fechando, aniquilando ali o conhecimento e a inteligência das pessoas, o quanto isso é perigoso. E a ideia que se vendia, quando eu vi a internet crescer, é geralmente a busca por conhecimento, né? Você pensava, nossa, o conhecimento está na sua mão, né? Porque aí você pode pesquisar, olha, né, tudo que você pode ter na sua mão, quanta inteligência, bibliotecas, faculdades, cursos, muitas coisas gratuitas, inclusive, que a pessoa pode ter ali contato e conhecer mais, e quantas oportunidades que se abrem. Mas o que está acontecendo hoje em dia é justamente o contrário. Infelizmente, a atenção das pessoas também, as pessoas não conseguem mais prestar atenção. As pessoas têm dificuldade hoje em dia de ler um livro. As pessoas, é muito relatado aqui para mim, eu não consigo ler um livro, né? Eu não tenho, eu começo a ler as páginas e a minha mente já dispersa. Mas aí eu acho, a minha opinião, que isso tem muito a ver com a internet, com os vídeos curtos e esse negócio de rolar a tela o tempo todo e muita informação muito rápido e tudo bem aí. Mas a ideia vendida no passado era o conhecimento aberto. Esse livro aqui, ele cresceu muito na minha mente. Teve contos aqui que eu não me identifiquei tanto assim, mas outros contos, especialmente esses dois que eu falei aqui com vocês, que trouxe vários debates aqui internos, assim, sabe? E vontade de falar sobre eles e falar, uau, olha o que a gente está vivendo. Eu li também Reparação, de Ian McEwan. Esse livro aqui, ele também me trouxe várias reflexões sobre ponto de vista, e eu achei isso bastante interessante, porque às vezes uma cena é narrada aqui na perspectiva de uma pessoa e depois vai para outra pessoa. Isso é, nossa, é riquíssimo. E o quanto muda a perspectiva. O quanto é perigoso você ver algo ali, não saber o que está acontecendo e tirar suas próprias deduções e entender que aquilo é verdade. Muito mais fácil você chegar para essa pessoa, né? A coisa do mal entendido. Você falar, olha, não gostei disso, ao invés de falar com uma outra pessoa, né? Olha, a fofoca. E o que um diz, o outro diz, o quanto isso é perigoso. Esse livro fala muito sobre esse erro, essa reparação. De você ver algo e deduzir algo sobre isso. Tudo seria tão mais fácil se você chegasse para outra pessoa. E aí que é o bacana, a verdade, né? Você se abrir ali e falar, olha, eu vi isso, ou aconteceu isso, qual que é? O que está acontecendo? Eu vi errado, não vi errado. As coisas seriam muito mais fáceis se as pessoas encarassem as coisas dessa maneira. Relacionamento familiar, amizades, e as coisas têm consequências. Às vezes um fala uma coisa, o outro fala outra, isso vai refletindo, vai ecoando, isso é muito perigoso. Essa narrativa aqui, ela traz uma atenção o tempo todo, essa atenção o tempo todo, essa perspectiva de narradores diferentes, eu achei muito interessante, mas eu fiquei esperando, sabe, essa atenção uma hora explodir. Eu fiquei esperando o tempo todo e mudava. O livro, ele começa em 1935 e depois ele vai para uma segunda parte e depois ele vai para uma terceira parte, então muda muita coisa. Eu ficava esperando algo acontecer ali e eu senti falta desse algo acontecer, mas eu entendo que o autor fez isso de propósito, eu entendo o objetivo, eu entendo pelo que aconteceu e pelo que não aconteceu, o que não dava para acontecer devido aos fatos. Foi intencional, mas eu ainda senti falta disso para ser um livro, assim, para mim ter sido um livro espetacular.
sabe? Faltou esse algo a mais pra mim, assim, sabe? Mas eu entendo que é uma escolha, é um tipo de livro, é um tipo de escrita. A questão maior do livro ainda é a veracidade das coisas, o que é real, o que você viu, o que você falou e o impacto disso na vida das pessoas. Bom, é isso, gente. Essas foram as minhas leituras. Dessa vez eu acho que eu dei uma viajada mais aqui, saí um pouco dos livros e fui para as nossas realidades. Eu não sei o que vocês preferem, que eu foque mais nos livros mesmo, na questão teórica e crítica, ou não, vamos deixar a conversa rolar aí e ver o que acontece, tá bom? Me digam aí o que vocês preferem. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.